o texto dessa manhã. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o verso 15, irmãos. Na minha versão, os irmãos vão sentir uma diferença, especificamente na leitura do versículo 12, o início do verso 12, por causa de algumas questões de tradução. Segunda de Pedro, no capítulo 1, aliás, verso 12 a 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Irmãos, vamos orar mais uma vez ainda em pé. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, excelso, ó Deus de toda a glória, toda a honra, todo louvor, digno de adoração, o Teu nome é santo, Senhor. O Senhor é excelso, é majestoso. Nós jamais poderíamos chegar ao Senhor, jamais podemos ter qualquer acesso ao Senhor, jamais poderíamos, Senhor, encontrar os caminhos da vida por nós mesmos, Senhor. Mas, ó Pai eterno, nosso louvor é um fruto espiritual, Senhor, da relação que o Senhor mesmo estabeleceu conosco em Cristo Jesus, ó Pai. Nos chamando das trevas para a morte e permitindo ao seu povo o acesso a coisas que poucos verão, poucos conhecerão, mas, ó Senhor, nada há que se compare, ó Pai eterno, aos caminhos de vida que só o Senhor pode dar, ó Pai. Nada há que se compare à Tua obra, Senhor, graciosa, salvadora. Por isso pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor torne firme esta obra em nossos corações, Senhor. Que o Senhor nos abençoe de tal maneira que o Senhor crie em nós afeições espirituais pela palavra, pela verdade, pela pregação. Ó Senhor, de nosso próprio coração, de nossa própria mente, de nossa própria natureza decaída, nós jamais amaríamos estas coisas ou teríamos prazer nelas. Mas é o Senhor que cria, é o Senhor que dá um coração, uma mente, ó Pai eterno, olhos, percepções espirituais para perceber as maravilhas do Senhor, ó Pai. Desvenda esta manhã as maravilhas da Tua palavra, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Ó Pai, suscita a verdade e não nos deixe sair daqui, Senhor, ó Pai eterno, sem o discernimento do poder da verdade aos salvos que o Senhor está manifestando e aqueles que não se confiaram a Ti, o Senhor possa manifestar a eles o chamado do Evangelho, pois só Tu podes fazer isto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, após o término do ensino sobre a necessidade de procurar a confirmação do seu chamado, do crescimento na fé, o apóstolo Pedro, agora, praticamente, quase que no meio da carta, o apóstolo Pedro reintroduz
ele faz uma reintrodução dos temas que ele pretende tratar, mas à luz do que ele já disse, sem se desligar do que ele disse, meus irmãos, com base sempre na necessidade constante de lembrar do que ele já havia falado. Então, meus irmãos, até o verso 12, como eu comecei hoje afirmando na leitura do texto, o verso 12 já é um verso de difícil construção inicial, porque o verso 12, além de usar, em algumas versões, palavras diferentes para o início, o verso 12, meus irmãos, tem uma intensificação unindo um verbo a uma preposição grega, uma intensificação que demonstra, na realidade, toda essa dificuldade da linguagem de Pedro aqui, é uma necessidade de estabelecer o que, na mente e no coração, e na ação da igreja, o que ele intentava. Então, o verso 12, quando inicia, por isso eu cuidarei sempre de vos lembrar estas coisas. Que coisas são estas? No versículo 10, quando ele havia dito, meus irmãos, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, fazendo estas coisas. Que coisas são estas? Ele havia falado da necessidade de acrescentar à fé verdadeira os elementos dos versos 5 a 7. Como eu disse, Pedro, no início do verso 12, é um verso difícil de construção no grego. Alguns chegam a dizer que é uma retomada do amanuense, talvez, de Pedro, uma retomada do grego clássico que já não era mais utilizado na época do apóstolo. Então, por isso que fica difícil. Em algumas vezes, as versões na nossa tradução, o verso 12 está, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado. Outra, por esta razão não descuidarei. Então, tem essa questão, porque Pedro usa um verbo, utilizando-se de uma preposição, que enfatiza a ideia do texto de que ele sempre vai fazer isto. Ele vai fazer isto agora, nesse momento das cartas, né? E esse processo vai perdurar depois, enquanto ele está vivo, depois nos versos 13 e 14, e ele continua o raciocínio no versículo 15 do que ele vem falado no verso 12, quanto a continuar a fazer isto. Eu quero que os irmãos entendam que ele está fazendo aqui uma grande concentração de forças no que ele havia ensinado nos versos 3 a 11. Pedro está afirmando que este processo de fazer um crente lembrar deste ensino, a necessidade de crescimento em relação a esta lembrança estão juntas. É um processo contínuo. Como é que nós podemos entender este ensino de Pedro? Inicialmente, irmãos, Pedro tratará da necessidade do trabalho e da exortação pastorais sobre temas essenciais que muitas vezes a igreja tem a tendência de esquecer. Muitas vezes a igreja conhece até em um dado nível, mas, meus irmãos, ela necessita ser lembrada quanto à sua vivência. Não é um tipo de conhecimento que temos dentro do Evangelho, que é um conhecimento comum. Na realidade, Pedro está enfatizando isso numa linguagem até bastante pessoal, intensamente pessoal e pastoral, o mesmo que Paulo havia falado em Efésios capítulo 4, verso 11 a 16. De uma forma bastante intensa e pessoal. Paulo havia falado o que em Efésios 4, 11 a 16? Que Cristo, quando venceu os poderes antagônicos a Deus, os poderes de Satanás, o poder do pecado, o poder de uma cultura dominada pelo pecado na humanidade, quando Cristo vence, o que ele faz quando ele ascende aos céus? Ele dá dons aos homens. Então ele mesmo separou um para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores mestres, outros para evangelistas, a fim de proclamarem e ensinarem os salvos de tal maneira que os salvos fossem aperfeiçoados. Um processo de aperfeiçoamento na igreja.
um processo de crescimento no conhecimento e aplicação da verdade por meio do ministério da palavra. Até que esse processo de crescimento, diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, se mostre, ele dê evidências, ele se manifeste na vida de um crente. O que Paulo vai chamar, vejam por favor Efésios 4,13, ele vai chamar de a estatura espiritual de Cristo homem. Poucos de nós, hoje em dia na religião cristã, entendem e percebem isso. O que está sendo feito na minha vida quando eu vou à igreja? Por que eu tenho que ouvir sermões, pregações, exposições, ir à escola dominical? Por que todo esse processo? Paulo está dizendo aqui que esse processo é real, é uma necessidade real, mas é uma necessidade para os salvos. Os salvos estão sendo aperfeiçoados. Paulo chama isso, essa estatura espiritual, de varonilidade, em Efésios 4,13. Significa o estado adulto de um crente. Um crente tem que chegar a um estado o mais possível próximo do quanto ele puder nesta vida, embora isso seja um alvo inalcançável plenamente. Mas Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, verso 13, que é a varonilidade de Cristo, a estatura espiritual de Cristo. O crente tem que avançar nesse processo. O que é perigoso é o crente não crescer, ele não amadurecer, não importa quantos anos ele tenha na vida cristã, ele continue infantil, como diz o verso 14 de Efésios 4, e crentes imaturos geralmente são levados como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina. Como as igrejas sofrem com crentes imaturos. Crentes imaturos não podem ouvir uma novidade. Precisam correr atrás, precisam ver, precisam tocar, precisam experimentar. E aqui Paulo diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E Pedro, nesta epístola, falará disto, que o problema não para só aí de uma pessoa não alcançar a confirmação, a certeza do seu chamado. Avança para o processo, no capítulo 2, vejam, de Pedro, verso 2 e 3, que Pedro vai dizer que a pessoa acaba por se desviar. Ela acaba por se tornar objeto de influência dos falsos mestres. Quando Pedro diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muitos, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Embora Deus tenha já um propósito na sua eleição, de determinar o fim dos ímpios que se utilizam de ensinos errados para desviar o povo de Deus, o mais triste é que muitas pessoas dentro da igreja, sem crescimento, serão os primeiros alvos mais certos disso. Então Pedro, através de um grande esforço, de constantemente lembrar da necessidade de crescimento, ele mostra isso na realidade na forma de um aspecto crucial. Há um elemento extremamente crucial nessa passagem, antes das próximas exortações, os versos 12 a 15 de 2 de Pedro, capítulo 1, há um grande aspecto crucial que Pedro precisa tocar aqui, antes de passar para as próximas exortações, meus irmãos. O aspecto crucial da vida cristã é a distinção entre conhecer algo, da doutrina, do ensino, e a necessidade de aplicá-los, de fundir a vida, de manifestar no viver prático. Uma grande diferença, não é verdade? Saber algo, ouvir algo de sermões, de ensinos, receber a revelação cristã, mas não fundi-la com a vida, não fundi-los com a vida, não aplicá-los à vida, não ter realidade na vida. Eu peço para os irmãos que nesta manhã vamos nos deixar guiar pelo Espírito de Deus, através do raciocínio desse apóstolo, né? É um raciocínio
Muitas vezes não é fácil de entender, porque ele no verso 12 e 15, não o verso 12 a 15, o verso 12 e 15, ele estabelece os verbos no futuro, de que ele sempre fará isto. Mas no versos 13 e 14, vejam por favor, a indicação é o tempo presente, é o tempo enquanto ele estiver vivo. Então vamos para o primeiro momento, meus irmãos, o trabalho apostólico de lembrar o versículo 12. No verso 12 o apóstolo diz: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. À vista do pensamento de Pedro, do que ele já havia dito, o verso 12 vai dizer, meus irmãos, por esta razão, em relação às coisas, né, eu quero lembrar dessas coisas com vocês, embora vocês já estejam certos. E parece que de início já tem uma contradição. Como é que eu vou lembrar alguém de uma coisa que a pessoa já está certa e parece que ela já está confirmada nisto? Meus irmãos, porque especialmente diante desse tipo de coisa que Pedro afirma, por que crentes têm que ser despertados? Crentes já não são pessoas salvas? Por que crentes têm que ser sempre lembrados, né? O processo de pregação e ensino é um processo, muitas vezes, é a lei da repetição da educação, do processo de educação. E por que crentes têm que ser sempre despertados? Muitos crentes já conhecem até, né, de cor esses elementos gêmeos aqui do que Pedro está tratando: fé e obras, justificação, santificação, né, graça de Deus, a obra da graça, o esforço. Crentes são como varas enxertadas na videira verdadeira, eles precisam dar frutos. Muitos sabem disto, mas a grande questão aqui é a efetivação deste tipo de conhecimento na vida. O nosso grande problema qual é na vida cristã? A facilidade com que temos de esquecer a aplicação, os temas do ensino, a aplicação do ensino. A facilidade com que temos de não aplicar, de sair da igreja e ser como uma pessoa que nunca ouviu nada, que nunca sabe de nada. Você sabe fazer mais um bolo do que conhece elementos mais básicos da Bíblia. Você sabe produzir algo na sua casa ou algo no colégio com muito mais facilidade do que o elemento mais simples, o conhecimento mais simples das Escrituras, aplicar à vida. Eu quero que os irmãos entendam que a facilidade com que temos de esquecer a aplicação do ensino é um problema muito sério. É um problema da própria queda. É um efeito da natureza da queda em nós. O esquecimento é um resultado da queda. Mas em específico aqui, especificamente, como é que opera esse esquecimento em relação à aplicação da doutrina? Eu quero que os irmãos entendam, né? Os médicos hoje, não sou médico, mas médicos dizem que o esquecimento é um fator crucial para a cura de alguns males, de coisas que nós já passamos. Mas é impressionante que o esquecimento não opera muitas vezes como nós queremos. É um efeito da queda. Há coisas que nós precisamos muito esquecer, temos de esquecer, e é bom que esqueçamos. Mas aí, de repente, uma música, uma melodia lembra você. De repente, um movimento de alguém desperta a sua memória. Muitas vezes uma palavra, um comportamento, uma imagem suscita coisas que anos pareciam estar enterradas. Por outro lado, veja um grande problema. Há coisas tão necessárias que nós temos que lembrar. Coisas tão preciosas, essenciais, mas há uma gama de dificuldades de nos ater a elas. Coisas que nossos pais falaram,
coisas pendentes no nosso relacionamento com nossos cônjuges, votos que fizemos um dia, coisas que dissemos na igreja, coisas que dissemos para Deus, nas nossas orações, coisas que nós dissemos para os irmãos na igreja, uns para os outros, coisas seríssimas. Meus irmãos, por que crentes devem ser despertados em suas lembranças dessas coisas concernentes nos versos 5 a 7? Lembrem, vejam nas suas Bíblias. Pedro está atirando sempre para o mesmo assunto. Versos 5 a 7. Primeiro, Pedro está fazendo isso, e temos que entender a própria função de lembrar aqui. O próprio tipo de lembrança que Pedro está trabalhando com a realidade da igreja é um tipo de ensino com base na revelação cristã. A revelação de Deus por meio do seu Espírito aos apóstolos, como se dando por meio do trabalho pastoral. Quero que os irmãos entendam aqui que não há um simples processo cognitivo aqui. Eu não estou dando uma aula aqui de teoria do conhecimento. Não há um simples processo cognitivo aqui. Você não é crente se você colocar um gravador, né, você não é crente por colocar um gravador e aquilo ficar sempre repetindo para você a mesma coisa. Não. A essência do trabalho do pregador, trabalho pastoral, é constantemente lembrar algo que muitas vezes um crente já tem noção. Todavia, o problema carece de aplicação, de constante submissão ao processo da palavra. Você não pode ver a si mesmo como alguém submisso à palavra se você só ouve a palavra. Assim como você não pode dizer que é filho de fulano se você não obedece a fulano. A verdade da palavra pode estar presente em algum elemento da sua atenção, alguma dimensão da sua atenção, dos seus interesses, mas isso não quer dizer que você já é um crente desenvolvido. Não quer dizer que você já é um crente confirmado naquilo que a própria palavra requer de nós. É este o cerne da questão da lembrança no tratado da segunda carta em Pedro. Se fizermos uma comparação com os termos usados por Pedro aqui, até a sabedoria espiritual, até a sabedoria do Espírito Santo, aqui se foi Pedro, se foi amanuense, é revelado aqui neste ensino. Vejam, por favor, se fizermos uma comparação entre as diferenças da palavra confirmar no verso 10, com a palavra confirmados no verso 12, vai requerer um pouco da atenção maior dos irmãos aí. Primeiro que essas duas palavras no verso 10 e no verso 12 não são palavras, termos iguais, no mesmo registro desse capítulo, tá? No verso 10, Pedro afirma: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O termo usado por Pedro, meus irmãos, não é o mesmo de confirmados no verso 12. Por quê? Porque no verso 10, Pedro, depois de ter falado, após ter falado sobre as implicações no cristianismo verdadeiro de alguém acrescentar à sua fé os 7 elementos dos versos 5 a 7, Pedro vai dizer que uma pessoa que procura fazer aquilo é como uma pessoa que, com esforço, ela está buscando a confirmação, ela está estabelecendo-se como uma cristã, uma pessoa cristã de fato, convertida. Uma pessoa que está se mostrando pelos frutos. Confirmar aqui no versículo 10, meus irmãos, confirmar a vossa eleição, vocação e eleição, é um termo usado, a palavra confirmar, de um atestado legal, de que a pessoa está vivendo daquela forma e ela tem todo o interesse de viver daquela forma, de forma obediente, de forma temente, de forma piedosa, de forma amorosa, acrescentando aqueles elementos à fé. Ela está se esforçando, porque ela de fato pertence ao Senhor, ela está confirmando a sua vocação e sua eleição. Mas no verso 12, meus irmãos, o termo usado para confirmados é confirmado na verdade que uma pessoa já sabe. É até onde uma pessoa já chegou, até onde nós já chegamos em termos de conhecer algo. É como se Pedro no verso 12
quando ele diz: pois desta maneira que vos será amplamente, verso 12, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente, convosco nela confirmados. Pedro não está dizendo o mesmo do verso 10, confirmados. Ele está dizendo, na realidade, até onde uma pessoa já chegou, até onde ela já tem algo da verdade. Já temos a verdade, já fomos alcançados pelo Evangelho da Graça. Mas até onde a verdade nos tem? Até onde a palavra de Deus está se mostrando em nós? Eu vou usar aqui uma tradução alternativa do texto majoritário grego, que é bastante claro até, nessa parte final do versículo 12. Acompanhem nas suas Bíblias. Apesar de que sois sabedores delas e estáis consolidados na verdade que já se fez presente. Vejam como o texto está muito mais claro. Texto majoritário grego. Você já tem a verdade, você já ouve a verdade, já chegou até ela. Você que é um crente de fato em Cristo Jesus, você já chegou até a verdade já veio até você. Aquelas coisas, todavia, mas se é verdadeiro que você é um crente, as coisas concernentes aos versos 5 a 7 visam torná-lo firme no seu chamado. Além do mais, meus irmãos, uma coisa que pouco se sobressai é o fato de que quando Pedro usa a palavra confirmados no verso 12, na realidade essa palavra é muito cara para Pedro. Os irmãos vão saber por quê. Confirmados tem um tom muito pessoal na história do próprio Pedro, porque foi a palavra que Jesus utilizou para ele, enquanto ele não era uma pessoa firme. Em algumas versões está no verso 12, consolidados ou confirmados. É a mesma palavra utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 22, verso 32. Isso marcou a história de Pedro. Temos que entender isso nessa manhã. Em Lucas capítulo 22, Pedro era um homem muito certo de si. Pedro disse que jamais apostataria, que ele jamais deixaria o Senhor de lado, ele não o abandonaria, ele daria a sua vida por ele. Ele estava tão certo disto, até que o Senhor Jesus disse que ele orou por ele, para que aquilo que haveria de acontecer, Pedro, após isto, pelo poder da graça, Pedro fosse uma pessoa confirmada, que na nossa tradução é converteres. Vejam o verso 32 do capítulo 22 de Lucas. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, ou quando tu estiveres consolidado, confirmado, fortalece os teus irmãos. Aquele homem era tão agitado, né? Ele acreditava estar tão firme, ele acreditava que tudo que ele viesse a passar na vida cristã, desde que ele conheceu a Cristo, a beleza de Cristo o atraía, a grandeza de Cristo o atraía. Ele jamais acreditaria que seria possível que algo pudesse fazer com que ele fraquejasse. Mas a realidade mostrou-lhe, nesta experiência, que ele precisava de uma firmeza muito maior nas coisas que já sabia. Assim também, meus irmãos, guardem bem isto, há crentes que já passaram, que passam por armadilhas reais do diabo, há crentes que passam por armadilhas reais do diabo, da carne, do mundo, por acreditarem que já sabem. Passam por armadilhas, fraquejam, caem, porque dizem, já sabem. Não precisamos de exortações, não precisamos de ensino, não precisamos de doutrina. Então há crentes que, como Pedro, precisam ser confirmados. É de extrema necessidade a relação entre conhecimento do Evangelho, conhecimento da palavra e confirmação efetiva
do que nós já sabemos desse conhecimento na vida. Tome cuidado na igreja com uma pessoa que ouve muita palavra, mas não tem a vida transformada. Tome muito cuidado, porque é alguém que só está ouvindo. Pedro passou por isso e ele afirmou que ele teria o cuidado com outros irmãos. Ore pelas pessoas que ouvem sua palavra na igreja. Tenha cuidado, ore, busque lembrar que há riscos espirituais, como Pedro teve que enfrentar isso aqui na segunda carta. O falso ensino infiltrou-se nas igrejas da Ásia. Então eles teriam que ser necessariamente exortados sobre a necessidade de confirmação do chamado, para enfrentarem de forma a buscar constante confirmação que eles pertencem a Cristo, acerca da aplicação das coisas do verso 5 a 7. Vamos ver agora, meus irmãos, os versos 13 e 14, a antecipação da morte de Pedro e a necessidade desse processo de lembrança enquanto ele está vivo. Vejam, estava vivo. Versos 13 e 14, Pedro vai utilizar-se a ideia profética da morte como vaticinada por Cristo, propiciando que ele, meus irmãos, possa manifestar fidelidade nas exortações, em utilizar-se, despertar crente para esse processo das lembranças deste ensino. O que aconteceu com Pedro? O que ele está lembrando aqui? Ele lembra de João capítulo 21, versos 18 a 19. Vejam, por favor, nas suas Bíblias. João capítulo 21, versos 18 e 19, quando o Senhor Jesus vaticinou que ele não teria uma morte comum. A morte dele seria por causa do Evangelho, de forma brusca, quando fosse idoso. E a segunda carta é uma carta em que a idade e as experiências de Pedro corroboram para que ele lembre que o tempo dele está terminando. João capítulo 21, verso 18 e 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro usa esse elemento da profecia sobre a sua morte como elemento de incentivo para reconhecer o uso do seu tempo, ele continuar o pouco tempo que tinha. Os irmãos vão tentar entender aqui as ênfases distintas, como eu vou explicar depois, a ênfase dos tempos no futuro, entre os versos 12 e 15, mas aqui os versos 13 e 14 são tempos, os tempos verbais estão no presente, porque Pedro sabe que tem pouco tempo, porque o Senhor já revelou isto a ele. A sua morte iminente é a motivação para que Pedro possa lembrar da aplicação do ensino. Espero que os irmãos talvez ainda tenham as suas Bíblias abertas em João capítulo 21. Mas o que foi o raciocínio anterior de nosso Senhor Jesus Cristo na argumentação dele com Pedro? Qual foi o raciocínio anterior? Foi 3 vezes perguntar-lhe: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristece. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro sabia que Jesus nunca dava ênfase sem ter uma profunda aplicação. E quando termina as 3 aplicações, cada uma delas é: apacenta as minhas ovelhas. Pedro lembra-se disto. Ao responder ao Senhor, ele sempre dizia isto: nada é mais importante para um ministro da palavra cumprir o seu ministério nos moldes bíblicos, pregar a palavra a tempo, a fora de tempo, lembrar que o tempo dele está se esgotando, seu tempo de vida
seu tempo, o dom do Espírito Santo, o uso do dom do Espírito Santo no seu tempo de vida. Então a experiência de Pedro aqui é profundamente reflexiva. É a necessidade de exortações que a igreja precisa ter. Até ali, a década de 60, lá na Ásia, as condições das igrejas que já estavam deteriorando por causa da influência do mau ensino, do falso ensino. Então, a linguagem que Pedro desenvolve isso, que é também interessante, meus irmãos. Ele descreve a morte dele à luz da linguagem do Antigo Testamento, que é raro no Novo Testamento. Jesus usa essa linguagem, a ideia de que a existência aqui de uma pessoa é como armar a tenda tabernacular. Nós estamos vivendo como crentes por um tempo apenas nesse mundo. É um tempo a referência da nossa vida. Então ele diz, enquanto estou neste tabernáculo, é como montar, na festa dos tabernáculos, montar a tenda para ficar um tempo festejando o tabernáculo, a tenda em que alguém vai viver por um tempo. Ele diz, enquanto eu estou aqui, um crente na existência, eu despertaria vocês. E eu vou despertar vocês até quando eu puder. Versos 3 a 11 das coisas que ele havia dito. Há crentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento que quando Deus quer mostrar que eles não têm muito tempo, o que eles fazem, meus irmãos? Eles usam todos os recursos possíveis para entender a necessidade de ensino do próprio povo de Deus. Quem nós temos assim no Antigo Testamento? Moisés. Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. E qual foi o último ato de Moisés? Escrever e desenvolver o ensino de Deuteronômio. A repetição da lei. Repete a lei novamente, toda a lei novamente. Repete todo o ensino para o povo que está para entrar em Canaã, e ele não entraria. A morte dele seria diferente, mas ele teria que se entregar a um processo de ensino. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, Paulo e Pedro. Pedro não estava com medo. Espero que os irmãos entendam aqui a ideia que caracteriza a linguagem de Pedro. Pedro não estava com medo, por isso ele usa a palavra, enquanto estou neste tabernáculo, enquanto a minha vida é como uma tenda montada, um dia ela será desmontada e eu estarei partindo com o Senhor. A palavra que ele utiliza aqui, em grego, é exodon, em grego. Partida. Eu não vou simplesmente morrer. Eu estarei partindo para estar com o Senhor. Então, meus irmãos, o que caracteriza o bom pregador, a boa prédica? Lutero pregou sobre isto, é um dos temas de uma das pregações de Lutero, quando ele pregou certa vez o seu sermão intitulado O que caracteriza o bom pregador e a boa prédica? Ele fez este sermão baseado em Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, quando Jesus começa a pregar o Sermão do Monte. Lutero, ao falar sobre isto, falou que o que caracteriza a boa prédica, o bom pregador, quando o pregador começa a pregar verdadeiramente a palavra de Deus, ele começa a mostrar a grandeza dos céus, ele começa a mostrar aos verdadeiros crentes a vida eterna, ele começa a mostrar a grandeza do reino celestial do Senhor, começa a levar os crentes a tirarem os seus olhos do que é terreno, do que é temporal, para a vida com o Senhor, e que devem estar preparados, e não aspirar à vida somente do presente. Mas é exatamente aqui que Lutero diz, parece ser uma prédica bonita, um ensino bonito de Lutero, até o momento em que ele diz, quando começam as crises com o pregador. Porque o mundo não quer ouvir falar de uma outra vida. Falsos crentes não querem se preparar para uma vida no além, na vida eterna. E Lutero dizia que quanto mais aqueles que servem a Deus forem cuidadosos em aperfeiçoar outros pela sã doutrina, apenas os verdadeiros crentes é que vão ser despertados, lembrados de que eles estão caminhando uma carreira cristã. Aqueles que pertencem a Cristo
quererão ser lembrados, quererão ser despertados. Muitos, principalmente os falsos crentes, vão achar uma igreja bíblica uma igreja chata. Uma igreja que está sempre lembrando das coisas que deveriam estar vivendo. Uma igreja inoportuna. Não acreditarão naquilo que Paulo diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Redargua. Redargua, aliás. Exorta. Corrige. Porque haverá tempo que não suportarão essa doutrina. Aqueles que não pertencem a Cristo não quererão ser despertados de um encontro com Ele, mas os salvos serão despertados. Serão confrontados a vida toda, no decurso das suas vidas, de ouvirem não aquilo que querem, mas de ouvirem aquilo que o Espírito Santo prescreve, que precisam. É impressionante este uso que Pedro faz da sua existência. Ele diz que a sua tenda será desmontada aqui, será montada novamente nos céus, mas ele precisará pregar, instruir, lembrar, e será o trabalho dele até o fim da sua vida. Há crentes que, como a gente vê na história dos puritanos, ou dos grandes pregadores do século XIX e XX, de Campbell Morgan, Lloyd Jones, a gente vê a pregação de Whitefield, esses grandes servos de Deus. Muitas vezes os que os ouviam se preocupavam em não deixar de fora a última mensagem deles. O que Deus estaria dizendo pela sua palavra através desses pregadores no último momento, né? Aí você vai ver que George Whitefield vai dizer o seguinte, que ele, fraco e doente, as pessoas foram buscá-lo para que ele fosse pregar na igreja, já fraco, doente, mas as pessoas queriam ouvir. Crentes verdadeiros precisarão da última pregação de um ministro, muitas vezes, antes que ele parta, para serem lembrados da obra do Senhor. Meus irmãos, agora vamos fechar o raciocínio nos versos 12 a 15. 12 e 15. A diligência no trabalho das lembranças. O verso 15, irmãos, vai retomar a ideia do verso 12. Eu quero lembrar mais uma vez os irmãos, que o versos 12 a 15 tem os verbos aqui, principais, no futuro. O que quer dizer isto, meus irmãos? Nos versos 13 e 14 temos no presente, Pedro tratando da sua vida enquanto ministro, presente com a igreja. Enquanto ele estiver vivo, ele exortará a igreja à lembrança sempre. Mas nos versos 12 e 15, não. Pedro fala do futuro, como se dará esse futuro. A continuidade das investidas de Pedro em tratar de crentes, que crentes lembrem de coisas que sabem muitas vezes para aplicar à vida. Meus irmãos, como é que crentes da Ásia Menor poderiam lembrar de Pedro no futuro? Pedro se preocupa com a continuidade das suas exortações após a sua partida, pelas suas cartas, pelo que ele produziu em termos da obra do Espírito Santo na revelação cristã. Esta é a razão dos versos 12 e 15 estarem os verbos principais no futuro. Aqui em Pedro, na carta de Pedro, como esse amanuense auxiliou Pedro, possivelmente, a forma do registro de Pedro, a forma literária indica isso. Era uma forma literária de alguém dizer que nem sempre estará presente, mas estará presente pelos escritos. Os escritos vão mostrar em todo o tempo o meu chamado pelo Espírito Santo de que os crentes devem crescer. E os irmãos têm que ver que esse chamado chegou até nós hoje, né? Chegou até nós agora, século 21, num culto após a escola dominical. Deus está nos chamando para relacionarmos o que sabemos, a aplicação na vida, algo intenso, mais objetivo, por meio desse apóstolo. Que grande elemento e princípio nós temos aqui, irmãos, neste ensino. A continuidade da lembrança de um elemento doutrinário
como a continuidade da obra do Espírito, da graça e da mente dos crentes por meio das cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento estão sendo entregues a nós pelo Espírito Santo. E muitas vezes o Senhor utiliza os pregadores para manifestá-las no sentido da pregação. Deus usou aqueles apóstolos, Deus lhes deu do poder do seu Espírito Santo. Deus manifestou-lhes o conhecimento para que eles despertassem outros crentes, crentes fossem fortalecidos no Evangelho. E que Pedro tem a intenção aqui de mostrar diligência, cuidado neste assunto. Vejam como o verso 12 começa: mas de minha parte esforçar-me-ei. Já naquele momento que ele estava escrevendo, o esforço era ser um meio do Espírito Santo para que essa carta fosse escrita. Ele utiliza o termo, aliás, spudazon, em grego. O futuro do verbo aqui sugere que ele particularmente tinha na mente a ideia de que essas cartas precisavam avançar no tempo em relação aos crentes. E ele fala também no termo mas também, como é que ele quer despertar esta memória na atualidade? Irmãos, nós temos que ir agora então para as lições. Já estamos bem cientes da estrutura, das dificuldades, da maneira de raciocinar desse apóstolo. E agora eu quero ir para as lições e aplicações. Eu quero ir imediatamente para a primeira, irmãos. Primeira lição. A primeira e grandiosa lição para todos nós nesta manhã. O que compete à igreja e à pregação não é apresentar coisas novas, mas preservar o correto ensino das verdades fundamentais. Essa é a primeira grande lição. Não compete à igreja, não compete à pregação, é tentar saciar pessoas de coisas novas, mas apresentar sempre as mesmas verdades fundamentais e eternas, as coisas em relação às quais a pregação, o ensino, a doutrina do Antigo e também no Novo Testamento, esse padrão doutrinário, essa forma de pensar, meus irmãos, não é um tipo de conhecimento que foi produzido, não é um tipo de conhecimento que pode ser atestado pelo homem e nem pelo próprio interesse humano. Vou fazer uma pergunta muito séria para todos aqui nesta manhã. O que você pensa realmente acerca da pregação? O que você pensa de pregações? Como você vê as pregações? É este um ensino bíblico doutrinário, o ensino do Evangelho, que deve ser constantemente lecionado, constantemente demonstrado, meus irmãos. Não há outro conteúdo que Deus determinou aos salvos por meio do Evangelho, não há outro conteúdo que deveria ser revelado aos apóstolos, deveria ser revelado à igreja. Então, meus irmãos, é exatamente isto que distingue uma igreja, se ela realmente tem as marcas do Evangelho. Por exemplo, por que há tantas novidades, as novidades tanto atraem, meus irmãos? Por que ensinos contrários, desviantes das Escrituras? Um ensino que uma criança deveria saber que aquilo é contrário às Escrituras. Por que esse ensino tem grande sucesso? Por que atrai multidões? Por que as seitas são tão poderosas, meus irmãos? Porque elas correspondem ao coração pecaminoso, desejoso de coisas novas. Há muitas igrejas seguindo as seitas hoje, não é? Antigamente as seitas tentavam imitar as igrejas. Hoje, igrejas estão imitando seitas, acrescentando coisas novas para ver se um grupo vai para ali, ou se uma pessoa que pensava em abandonar a sua igreja, não abandone e venha para cá. Então há coisas novas, desejo por coisas novas. As pessoas não amam aquilo que mexe e despertam as suas consciências. Elas não amam. Ninguém gosta disto. As pessoas não gostam
que um ensino desperte a sua consciência pecaminosa, seu verdadeiro estado pecaminoso. E isto não pode fazer sucesso. A pregação, nosso conceito de pregação, meus irmãos, no mínimo, como você vê a pregação hoje, no mínimo tem que ser vista à luz da reforma protestante. Quando os reformadores retomam as doutrinas bíblicas, uma das primeiras a retomar foi sobre o conceito de pregação. Então, quando os reformadores retomam a pregação, eles diziam que se o pregador tiver o cuidado de expor o que o texto está demonstrando e a mensagem do texto, ali, expor o significado do texto e aplicá-lo corretamente, ali nós temos, pregação é a vox Dei, pregação é a voz de Deus, é Deus que está falando com a sua vida através da palavra intermediada por alguém comissionado para anunciá-la. Este é o ensino dos reformadores, meus irmãos. A própria palavra pregada fielmente é Deus falando a nós. Calvino dizia, veja como Deus teve misericórdia de você. Deus não veio falar da sua palavra para lhe destruir diretamente. Aprove a Deus enviar seu Espírito Santo para inspirar os escritores bíblicos, providenciar a sua palavra, e aprove a Deus comissionar pastores, pregadores, para que anunciassem fielmente o ensino. Então ali você tem a voz de Deus tratando com você. Meus irmãos, falsos crentes, há falsos crentes que hoje em dia dizem o mesmo aos pastores em muitas igrejas. Nós não queremos ser despertados. Nós não queremos ser ensinados, não queremos ser instruídos. Nós não queremos, dizem o mesmo que disseram no tempo do profeta Isaías. Vejam nas suas Bíblias o que os falsos crentes na época de Isaías disseram, os apóstatas disseram, em Isaías capítulo 30, verso 10. Eles diziam aos pregadores verdadeiros, aos profetas verdadeiros. Vejam lá, por favor, Isaías capítulo 30, verso 10. Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. É isto que pessoas que não amam o Evangelho, que não têm o chamado do Evangelho, dizem aos pregadores hoje em dia. Profetize para mim o que eu quero ouvir, não o que eu preciso, mas os que pertencem ao Senhor vão ouvir a voz do Senhor chamando. Jesus disse isto em João capítulo 10, verso 27. Ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Eu as conheço e elas me conhecem, disse o Senhor Jesus. E depois ele diz, outras ovelhas também, fora desse aprisco, ouvirão. O Senhor Jesus estava dizendo que através da pregação, do correto ensino do Evangelho, o Espírito Santo estaria chamando pessoas para o Evangelho. Então os verdadeiros crentes, não importa a época, ouviriam através da pregação e do ensino o seu chamado. A igreja não precisa pregar novidade, meus irmãos. A igreja precisa pregar fundamental, o ensino, para lembrar e despertar salvos. Vamos à segunda lição, então? Imediata a segunda lição. O que ficou bem patente nessa exposição, espero que tenha ficado para os irmãos, a grande diferença entre saber algo acerca da palavra e da doutrina e aplicá-lo à vida. Há uma grande diferença. Nunca devemos esquecer isso. Pedro relacionou nesta passagem o conhecimento que visa o aperfeiçoamento, o crescimento, o fortalecimento. Mas ele acrescentou, aquilo que eu falei, né, não é uma fórmula mágica, versos 5 a 7. É um elemento são elementos que devem ser acrescidos à vida como um processo mesmo. Um processo sério de que uma pessoa realmente está dentro do chamado do Evangelho. E ele diz, eu preciso lembrar vocês sempre disto. E mesmo após a minha morte, as cartas apostólicas vão lembrar vocês. Corretamente percebidos, entendidos, vejam novamente versos 5 a 7. Todos esses elementos que devem ser acrescidos à fé,
uma fé enérgica, energia, virtude, uma fé que demonstre frutos, uma fé prática, aliado, acrescido à virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, piedade, piedade, amor fraterno, amor entre os irmãos, e depois amor. Todos esses elementos envolvem cada área da vida de um crente, como nós bem vimos, né? A vida, vimos 3 áreas aqui. Os 2 primeiros elementos estão ligados imediatamente à natureza própria da fé: energia, virtude e conhecimento. Depois, nós temos elementos ligados à vida interior. Para eu crescer na fé, eu preciso ter domínio próprio, domínio das minhas paixões, das minhas más inclinações, e preciso ter perseverança. Mas depois, os relacionamentos, que são nossas áreas, envolvem também crescimento na piedade. O primeiro grande relacionamento da minha vida, que é o relacionamento com Deus, piedade, e depois amor fraterno, amor pelos irmãos, e depois amor em geral. Mas estes elementos envolvem contínua agregação, irmãos, contínua manutenção dos mesmos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Tudo isto é um processo. Precisa de ritmo, precisa de continuidade, precisa de agregação, aplicação. Isso não é pregado na igreja, não deve ser pregado na igreja apenas para alguém ouvir e achar bonito. O ministério da pregação, a leitura das Escrituras, a oração, a obra do Espírito Santo por estes meios são, na realidade, meios de que nós estamos sendo lembrados da grande necessidade que temos de confirmar a nossa fé, de que nós realmente pertencemos a Cristo. Precisamos ter vida frutífera. Eu vou dizer de outra forma essa segunda lição, de uma outra forma até mais direta. Todos esses elementos que nós devemos agregar, que nós não devemos esquecer, que nós devemos aplicar em nossas vidas, é uma maneira de buscar a confirmação de que eu estou no tempo da minha vida dentro dos propósitos redentores de Deus em Cristo, de que o Senhor veio me chamar, de que o Senhor me colocou dentro do seu propósito, que um dia eu vou me encontrar com Ele, e de que um dia o Senhor, os propósitos dele vingarão plenamente na minha vida. Temos que ter em mente isto hoje, irmãos. Muitas pessoas se perderão. Até mesmo pessoas que estavam dentro de uma igreja, passaram anos dentro de uma igreja. Essas pessoas se perderão. Elas tinham apenas uma religião sem frutos. Para elas nunca houve a diferença entre ouvir, nunca houve real diferença entre ouvir o Evangelho e aplicar o Evangelho à vida. Simplesmente ouvi-lo, apenas ouvir. Mas se o Espírito de Deus nos trouxe a lembrança, se eu estou dentro do plano de Deus, o Espírito de Deus está apontando cada palavra de Deus que vem em minha direção, de que eu fui resgatado pelo poder do Evangelho e da graça, de que Cristo virá me buscar. Eu estou sendo aperfeiçoado para esse encontro. Cada minúcia é importante nesse encontro, de um crente viver de forma confirmada. Vamos para a terceira e para a última lição, meus irmãos. A necessidade de reagir às impressões do Espírito de Deus por meio da palavra e da doutrina é a busca de confirmação do chamado da eleição. Eu preciso reagir à doutrina, ao ensino. Um crente que não reage à palavra nunca foi um crente. Eu preciso reagir. Se Deus está me chamando em Cristo, pela sua obra graciosa, então eu preciso ouvir o que Deus está me dizendo para que eu possa a cada dia ser despertado. Interessante, meus irmãos, a obra da pregação. Não somos nós que determinamos o que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Embora
vamos dizer assim, quantas vezes nós já não conhecemos certas coisas da vida cristã? Quantas vezes nós já não estamos até habituados a elas, de saber? Mas eu quero que os irmãos entendam nesta manhã que, embora já conheçamos algumas coisas, há mais de um modo da verdade da palavra ser aplicada a nós, as nossas vidas, pela pregação e o ensino. Talvez nesta manhã haja pessoas, haja crentes tentados às vezes pelo diabo, pela carne, que se perguntem, né, a si mesmos, perguntem a si mesmos: se eu já sei de tanta coisa, se eu já sei de tantas coisas, por que então o Espírito de Deus deu dons pastorais a homens para que pregassem o Evangelho, para nos lembrar frequentemente dessas mesmas coisas? Eu lhe direi: porque são verdades espirituais, elas são eternas, elas vêm até nós e elas precisam ser discernidas. E porque essas verdades são espirituais, são eternas, elas são diferentes da nossa natureza decaída, nós frequentemente temos a tendência de não reagir a elas. Deixamos mesmo de reagir a coisas que nós já sabemos, que nós já conhecemos, né? Muitos não têm cuidado com a vida cristã, porque não têm cuidado com as coisas que ouvem, que Deus já manifestou a elas. A nova natureza dos salvos é produzida pelo poder da palavra. Um crente só pode reagir, de fato, à palavra, um crente verdadeiro. Esse é o ensino geral do Novo Testamento. Crentes podem ser despertados, crentes são lembrados, crentes são chamados ao discernimento, porque o Espírito Santo de Deus manifesta a eles verdades, meus irmãos, que somente eles podem reagir por uma obra da graça neles. Efésios capítulo 4, verso 23 e 24, irmãos, vamos ler. Efésios 4, 23 e 24. Paulo afirmando que a nova vida é oriunda do poder da verdade, do poder da pregação, do ensino, da palavra. Ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse padrão da nova vida procede da verdade. A verdade é a única que pode criar um crente e mantê-lo e sustentá-lo. Eu quero lhes dizer nesta manhã, queridos irmãos, quero lhes dizer que a sua única fonte de consolo, segurança e crescimento, se realmente pertence a Cristo, é a sua palavra, é o poder da verdade. Por isso o Espírito Santo desperta tanto para que você volte à palavra, seja renovado por ela. E uma vez que nós consigamos aplicar a nós, imagine a sua vida aplicando com todo esforço, acrescentando com todo esforço os elementos do verso 5 a 7. Vejam nas suas Bíblias, todo esforço. Paulo diz, Pedro aliás disse: por isso, irmãos, reunindo toda a vossa diligência, associai. Imagine você associando isso, esforçando-se. Esses elementos do verso 5 a 7. Você já está no caminho da maturidade, para a glória de Deus. Você já está crescendo em direção a alguém que está buscando confirmação. Mas este crescimento tem um caráter progressivo, não é imediato. Como eu falei no início do sermão expositivo desta manhã, não estou falando sobre teoria do conhecimento, estou falando sobre as implicações da obra da verdade pelo Espírito Santo, a vidas que precisam ser despertadas pelo poder da palavra. Se você compreender pelo Espírito que há níveis da verdade que estão sendo dirigidas especificamente à sua vida, no tempo que está vivendo hoje, se você entender que a vida real de uma pregação fiel, exercitada e aplicada à sua vida, você entenderá por que Deus determinou em determinados momentos que você ouvisse certas coisas na sua direção. Essas verdades estão lidando com você como um crente. Essas verdades estão lhe moldando, lhe restaurando, lhe vivificando aquilo que Paulo chegou a dizer, a nova vida procedente da verdade, a vida perdida no paraíso de Gênesis. Você só pode ter esse poder da nova vida se manifestando em Cristo através da verdade.
A vida que o mundo decaído não pode entender, não pode aceitar. Nada pode ser despertado numa pessoa que está morta espiritualmente, a não ser que o Evangelho a restaure para a salvação. Que o bom Espírito do Senhor mostre, meus irmãos, nesta manhã, a constante necessidade que nós temos de estar sob a pregação e do ensino. Que Deus lhe mostre por que é tão importante a escola dominical. Por que é tão importante o culto da manhã, o culto da noite, o dia do Senhor. Estarmos intencionalmente voltados para estas coisas. Que Deus lhe mostre, só o Espírito Santo de Deus pode lhe mostrar isto. Que Ele nos dê a graça a ponto de dizermos... Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ficar em pé. Salmo 119, verso 33. Vamos ler juntos. Que Deus nos dê graça para dizermos por fé o mesmo que o salmista do Salmo 119, verso 33. Deus nos dê graça para dizermos por fé o mesmo do Salmo 119, verso 33. Vamos todos dizer? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor, ainda em pé.